Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre duas formas distintas de entender o mundo e as organizações que são o objeto de atenção dos modelos. A primeira forma é o chamado modelo mecânico. De acordo com esse modelo, o mundo seria bastante previsível, controlável. E como que começa a visão mecânica? Começa no momento em que a humanidade entra na chamada Era Moderna, com avanços notáveis da ciência, capitaneados por pensadores que tiraram a sociedade daquele momento anterior, no qual o que falia eram suposições baseadas em crenças, muitas vezes supersticiosas. Várias pessoas contribuíram para a formação da ideia de um mundo cientificamente explicável, como René Descartes, como Francis Bacon, Galileu Galilei, mas muito especialmente Isaac Newton. Ele não foi pouca coisa, não é? Ele foi astrônomo, alquimista, filósofo, teólogo, físico e matemático. Olhem só o que está escrito na sepultura dele, lá na Abadia de Westminster, na Inglaterra. A natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas. Deus disse: haja Newton, e tudo se iluminou. Nossa, muito prestígio ele teve, na verdade, porque assim, o que Newton buscou foi explicar de forma racional e científica o mundo em que vivemos. Especialmente na física, ele descreveu os motivos de alguns fenômenos que até então pareciam mistérios absolutos e pareciam totalmente inexplicáveis. E o que Newton então imaginou é que o mundo fosse uma grande máquina e que nós, seres humanos, teríamos condições de, conhecendo cada vez mais o funcionamento dessa máquina, controlar, prever, ter uma relação de domínio sobre a natureza dentro dessa perspectiva de que ela era realmente passível de ser entendida como controlável e previsível. Daí surgiu uma abordagem das organizações como máquinas. E as máquinas, elas são especializadas, elas fazem sempre a mesma coisa, elas não quebram, a não ser no caso extremo, mas elas não ficam doentes, elas não reclamam, elas não pensam e são bastante previsíveis. Esse foi o paradigma de gestão que durante muito tempo prevaleceu, conforme essa imagem tão iconográfica de Charles Chaplin. E olha, até na cultura popular, a gente via, até pouco tempo atrás, como que essa previsibilidade, esse determinismo dessa visão mecânica de mundo, se tornou uma espécie de fetiche. Vamos dar exemplo aqui de músicas nas quais a gente percebe muito claramente esse determinismo. Eu vou levando a minha vida, enfim, cantando, que canto sim, e não cantava se não fosse assim, levando pra quem me ouvir, certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão findar. Linda música do Geraldo Vandré, ele fala um dia que vem vindo e que eu vivo para cantar. Então havia uma expectativa de que as coisas iam sendo cada vez mais aperfeiçoadas pelo domínio da ciência nos vários níveis e de várias especialidades, na medicina, na física, na biologia e nas ciências sociais, onde a gente teria um mundo de muita riqueza, muita prosperidade para todos. Olha mais outra música nessa mesma direção. A história é um carro alegre, cheio do povo contente, que é do velho indiferente, por aquele que alegre. Percebe o determinismo nessa letra dessa canção belíssima também. E o próprio Milton Nascimento, que a canta nessa interpretação por Chico Buarque, tem outra música que ele fala que quem perdeu o trem da história por querer, perdeu o juízo sem saber. Ou seja, que é algo mais determinístico do que o caminho de um trem que vai pelos trilhos.
Então, as gerações que viveram, né, chegaram à maturidade até a década de 60, de 70, muitos vivem hoje, mas que chegaram à juventude e maturidade nessa época, ainda acreditavam em um mundo previsível e um mundo controlável. E não foi isso, no entanto, que perceberam as gerações que chegaram à juventude depois. A partir do final dos anos 80, principalmente, o mundo começa a se mostrar complexo demais para ser interpretado como tão previsível e tão determinístico. E aí, olha como que muda. Vamos ver agora uma canção dessa época, que marca, então, o fim das ilusões desse mundo tão controlável. Meus heróis morrerão de outra vez. Vivos estão no poder. Ideologia, eu quero mandar viver. Ideologia, eu quero mandar viver. Percebem a grande diferença? Muito, muito diferente. Então, nós vivemos hoje uma época em que essa música do Cazuza está muito mais aderente à realidade na qual nós estamos inseridos do que aquelas outras músicas anteriores, por mais belas que elas também sejam, mais poéticas. Mas vivemos uma época de desilusão com as certezas, com a previsibilidade. E eu queria, então, de forma breve, apresentar para vocês uma teoria que nos explica um pouco melhor o mundo de hoje. Edward Lorenz, um meteorologista, ele, ao tentar fazer modelos matemáticos para entender o clima, ele compreendeu algo muito importante. Ele percebeu que pequenas alterações em qualquer aspecto de um mundo enorme de fatores de influência causavam as mudanças na temperatura e no clima e dificultavam bastante as previsões climáticas. O aprofundamento dos estudos de Lorenz e depois a sua extensão a outros campos do saber deu origem à chamada teoria do caos, que procura apresentar o mundo de hoje e aí trazendo para a área de gestão as organizações também, obviamente, a partir de uma ótica diferente, não mais de um sistema organizado, todo certinho, todo estruturado, como são as máquinas, mas sem sistema caóticos. Só que aí nós temos que ter muito cuidado com a palavra caos, porque no popular o caos significa o quê? Bagunça, desordem, algo totalmente sem sentido. E não é esse aquele ideia do Lawrence nem daqueles que falam e que estudam a teoria do caos. Um sistema caótico não é um sistema sem sentido, nada disso, e lógico, muito menos. São sistemas que são tão complexos que eles fogem da nossa capacidade de previsão e de controle. Essa é a principal característica de um sistema caótico. As corredeiras de um rio, que muitos gostam de utilizar praticando esse esporte chamado rafting, são um exemplo muito interessante do que é um sistema caótico. Não dá para, descendo uma corredeira com bote inflável, você calcular exatamente o tempo de travessia, nem o percurso que você vai seguir de maneira precisa. Por quê? Porque as corredeiras, elas têm uma intensidade que vai variar de um momento para o outro. O mesmo rio que você desce agora, daqui a 10 minutos ele está mais diferente, mais caudaloso ou menos. E isso não é porque não tem sentido, não tem lógica, não. É porque tem tantos fatores de influência que vão alterar isso, como, por exemplo, a quantidade de chuva. E não só naquele ponto em que você está, mas na nascente do rio, nos afluentes dele. É o quanto uma hidrelétrica que está no próprio rio, num afluente, naquele dia abre a sua comporta ou fecha a sua comporta com maior intensidade. É o peso das pessoas que estão no barco, é a sua distribuição nesse barco. Então,
é impossível fazer cálculos precisos sobre o que vai acontecer com o barco numa corredeira. E se você estivesse, então, atravessando um lago de águas plácidas com um barco a motor, você perfeitamente conseguiria saber na distância de uma margem a outra, calcular o tempo de travessia, mantendo a velocidade constante no barco motor, e também poderia traçar uma linha reta e seguir bem aquele percurso. Agora, o mundo de hoje, e é isso que a teoria do caos nos revela na sua essência, não é um lago de águas plácidas. A melhor metáfora para o mundo de hoje e para as organizações de trabalho seria, ao contrário, a metáfora da corrida. E essa borboleta, o que ela tem a ver com caos? Há uma metáfora que diz o seguinte: o bater das asas de uma pequena borboleta em Pequim pode gerar um furacão na Flórida. Claro que isso é um sentido figurado, mas o que nos mostra essa metáfora é que o mundo todo está interligado. Essa é a lição básica. E nós precisamos, então, nos apropriar da teoria do caos para tirarmos das ilusões de previsibilidade, de controle, de análise e de projeções, com as quais muitas vezes ainda temos gerenciado as organizações ou procurado entendê-las. Então não existe um modelo caótico de gestão, não é isso. A contribuição da teoria do caos para o campo da gestão e da gestão de pessoas muito especial é justamente mostrar que pessoas não são máquinas, a sociedade não é uma máquina, o mundo não é uma máquina, como queriam as leis universais de Isaac Newton. Ao contrário, vivemos numa grande imprevisibilidade e precisamos gerenciar com sabedoria. E não quer dizer que nós não vamos buscar estudar, planejar. Voltando ao exemplo do rafting, ninguém vai descer uma corredeira sem ter um guia experiente, alguém que estuda profundamente aquele rio e que conhece seus perigos e que sabe, então, fazer um planejamento para descê-lo de maneira segura e confiável. O que nós precisamos, ao contrário, é investir muito, sim, em planejamento, no cuidado, na prevenção, mas ter a mesma flexibilidade que precisam ter os ocupantes de um bote inflável quando praticam rafting. Eles têm que ter ginga, eles têm que ir adaptando as suas previsões àquilo que está acontecendo no momento, senão eles vão ter problemas sérios. Essa é a lição que eu queria deixar hoje neste vídeo. Não sejamos ingênuos. O mundo é complexo demais. As organizações são muito complexas e as pessoas também. Vamos, então, nos acostumar com essa ideia e procurar cada vez mais a capacitação, mas não uma capacitação determinística como se fosse uma mágica, e sim uma capacitação com uma variedade de instrumentos que nos permitam navegar melhor nesse sistema caótico que nós vivemos, ok? Pense nisso.